E aí, tudo bem? Hoje o nosso mergulho é numa das commodities mais fundamentais do mundo, daquelas que literalmente constroem o nosso planeta, o minério de ferro. Exato. A gente está aqui no final de 2025 e o preço está ali flutuando em torno de US$ 107 a tonelada. Mas a grande pergunta que todos os nossos materiais tentam responder é: para onde ele vai a partir daqui? E para ajudar a gente a entender isso, nós temos uma pilha de relatórios e projeções, de algumas das mentes mais importantes do mercado. Goldman Sachs, Wood Mackenzie, S&P Global e vários outros. A nossa missão aqui é ir além dos números. É tentar entender a história que eles contam. Quais são as grandes forças que vão definir o preço do minério até 2028? Onde está o consenso? Onde os analistas batem cabeça? E mais importante, quais são os riscos que podem virar esse jogo completamente? Isso não se trata só de acertar um número. O que as fontes mostram é uma colisão de duas eras. De um lado, o fim do ciclo de crescimento, monumental da China. Que foi um motor insaciável por décadas. Exato. E do outro, o começo de uma nova e gigantesca onda de oferta global. Essa transição vai redesenhar não só o mapa da mineração, mas toda a indústria do aço na próxima década. Ok, então vamos começar pelo básico. Se a gente juntar todos esses relatórios, qual é a manchete? Qual é a visão geral? O consenso do mercado? A manchete é queda gradual. As projeções medianas, que tiram os extremos, apontam para uma trajetória bem clara de declínio. E em números? Para 2025, a média ainda fica ali, entre 95 e US$ 101. Em 2026, já vemos uma queda mais sensível para a faixa de 93, US$ 94. E a partir daí o degrau fica mais íngreme, né? Fica. Para 2027, as projeções que a gente viu caem para a faixa de 82 a US$ 85. E lá em 2028 estabiliza entre 78 e 82, ou seja, a trajetória é para baixo. Mas não é um colapso, é mais uma descida lenta. Por quê? Exatamente. É uma erosão, não uma implosão. E a razão é aquela dinâmica clássica de oferta e demanda. Que está mudando completamente. Totalmente. Pelo lado da demanda, o elefante na sala sempre foi e continua sendo a China. Eles consomem mais de 70% de todo o minério de ferro do mundo. E a China está mudando. O setor imobiliário deles, que era o grande motor. Esse mesmo. No auge, chegou a responder por quase 40% da demanda de aço do país e agora está num declínio que todos os analistas concordam que é estrutural, não é algo passageiro. Então a era de construir cidades inteiras do zero, muitas vezes cidades que ficavam vazias, essa era está chegando ao fim. Pequim agora tem outras prioridades. Precisamente. O foco agora é em manufatura de alta tecnologia, tipo carros elétricos, painéis solares, e em infraestrutura verde. Que usam aço, claro, mas muito menos. Muito, muito menos do que construir um arranha-céu ou uma nova linha de trem-bala. Então, o maior cliente do mundo está diminuindo o apetite. E enquanto o maior cliente diminui o apetite, do outro lado na oferta, uma verdadeira avalanche está se formando. E tem um nome que aparece em todos os relatórios: Simandou. A Simandou é aqui que a história fica realmente interessante. Simandou não é só mais uma mina, é um divisor de águas. As fontes descrevem como o Pilbara da África, Uma referência àquela região gigante na Austrália. Exato. Simandou tem o potencial de quebrar essa hegemonia. Mas o que exatamente faz esse projeto ser tão revolucionário assim? São 3 fatores. Primeiro, a qualidade. A mina fica na Guiné e o minério é de altíssimo teor, mais de 65% de ferro. É o filé mignon do minério. É o filé mignon, exatamente o que a indústria vai precisar para o tal aço verde de baixa emissão. A gente fala mais disso depois, mas a qualidade é excepcional. Ok, qualidade premium. O segundo fator, imaginam, é a quantidade. É a quantidade. O volume é colossal. Colossal mesmo. A projeção é que Simandou atinja uma produção de 120 milhões de toneladas por ano até 2030. Espera aí, 120 milhões de toneladas. Para ter uma ideia, isso é o quê? É como se um novo gigante da mineração, com 1/3 da capacidade da Vale,
surgisse do nada no mercado. Equivale a uns 13% de toda a produção anual da Austrália. É muita coisa. Um volume desses não vai simplesmente baixar o preço? Ele pode quebrar os produtores de custo mais alto, não? Esse é o medo. E o cronograma é agressivo. Os primeiros carregamentos já começaram agora, no finalzinho de 2025, e o volume vai aumentar muito rápido a partir de 2026. Então a lógica é essa: uma enxurrada de minério novo e bom chegando num mercado onde o maior cliente está freando. A receita para preços mais baixos. Perfeito. Mas tem um contraponto. O esgotamento das minas mais antigas. Isso também aparece bastante nas análises. Exatamente. O que o mercado chama de depletion, ou exaustão. Minas na Austrália e no Brasil que operam há décadas estão chegando no fim. O minério bom, perto da superfície, já foi. Agora tem que cavar mais fundo, gastar mais para tirar a mesma coisa ou até pior. Isso, custa mais esforço para obter um produto de qualidade inferior. Empresas como Rio Tinto e BHP estão investindo bilhões não para expandir, mas só para manter a produção atual. E isso cria uma espécie de piso de preço. Exato, um piso de custo que a maioria dos analistas estima entre 70 e 90 dólares por tonelada. Ou seja, mesmo com o se mandou, é improvável que o preço caia abaixo disso por muito tempo. Entendi. Então se mandou empurra para baixo, a exaustão segura a queda. Mas voltando para a China, eles não estão só comprando menos, estão comprando diferente. Vamos falar daquela sigla, CMRG. O China Mineral Resources Group. Essa é uma das mudanças mais estratégicas no mercado em anos. É basicamente um comprador centralizado. O governo chinês criou uma entidade para comprar por todo mundo. Isso, para consolidar o poder de compra das centenas de siderúrgicas e negociar como um bloco único, de forma muito mais agressiva com as grandes mineradoras. Isso funciona? Digo, é uma queda de braço de gigantes, né? É, mas o poder de barganha mudou. Já vimos exemplos, como um impasse recente com a BHP sobre alguns produtos. Antes, a BHP negociava com dezenas de clientes. Agora, enfrenta um único negociador. A China está usando seu peso para espremer as margens. Interessante. E mesmo com essa crise imobiliária, a produção de aço na China não despencou. Os relatórios apontam para uma válvula de escape que eles encontraram. Sim, a exportação indireta de aço. As exportações chinesas de produtos manufaturados explodiram. Carros elétricos, navios, turbinas eólicas. Tudo isso. E cada um desses produtos é, na verdade, um pacote de aço. Então, em vez de exportar o aço bruto, a China o transforma em algo de maior valor e exporta o produto final. É uma forma de manter a indústria funcionando. Ok, esse é o cenário base. Descida gradual. Mas a gente sabe que o mercado nunca é tão simples. A variação nas projeções para 2025, por exemplo, vai de 75 a 120 dólares. É uma diferença enorme. O que poderia levar a gente para um desses extremos? É aqui que a análise de riscos fica fundamental. E podemos organizar esses riscos em camadas. No primeiro nível, os convencionais. O principal risco de baixa seria a crise imobiliária chinesa ser ainda pior do que se espera. E o risco de alta seria o contrário, um grande pacote de estímulos do governo. Exato. Pequim injetando trilhões em infraestrutura. Mas, hoje, o risco de baixa tira mais o sono dos analistas. A esperança de um grande estímulo tem diminuído. Certo. Saindo do óbvio, vamos para o nível 2. Os riscos de cauda. Menor probabilidade, mas altíssimo impacto. Aqui falamos de interrupções na produção. Pense em eventos climáticos extremos, chuvas torrenciais em Minas Gerais que paralisem a Vale, ou um superciclone na Austrália que feche os portos. E um evento desses pararia as exportações por tempo suficiente para causar pânico. Com certeza. Uma interrupção prolongada tiraria milhões de toneladas do mercado de uma hora para outra, criando um pânico de curto prazo e levando os preços temporariamente para cima de 150 dólares. E por fim, o nível 3, os cisnes negros, o imprevisível. Aqui é geopolítica pura. Um exemplo seria uma intervenção radical da China. Imagine Pequim estabelecendo um teto de 80 dólares para as importações. Seria uma declaração de guerra econômica contra Brasil e Austrália. Basicamente.
ou um conflito militar que bloqueasse rotas marítimas vitais como o Estreito de Malaca, o impacto seria imediato e dramático. Então a tendência de longo prazo é de baixa, mas o caminho até lá será uma montanha-russa. Precisamente. E existe um risco de ordem superior que o mercado pode estar subestimando, o look de feedback. Preços cronicamente baixos, ali na faixa de $80, entre 2026 e 2028, levariam a um desinvestimento brutal em novas minas. Ninguém vai aprovar um projeto bilionário com preço baixo. E com a exaustão das minas atuais, a oferta começaria a encolher. Exato. E poderiam chegar em 2030 e de repente perceber que não tem oferta nova suficiente. Isso criaria um choque de oferta violento, revertendo toda a tendência de queda. É o famoso ditado: o melhor remédio para preços baixos são os próprios preços baixos. Eles destroem a oferta futura. E plantam a semente da próxima alta. Fascinante. E falando em futuro, tem um termo que permeia todos os documentos: aço verde. Isso parece ser uma revolução que está redesenhando o valor do próprio minério. Essa é, talvez, a transformação mais profunda de todas, a descarbonização da siderurgia. A indústria está começando a migrar dos altos fornos que usam carvão para processos de redução direta, ou DRI, que podem usar hidrogênio verde. E por que o hidrogênio muda tudo? Porque a química é outra. Com o hidrogênio, o único subproduto é vapor de água. No alto forno, com o carvão, o subproduto é CO2. A diferença é brutal. Só que essa nova tecnologia exige uma matéria-prima completamente diferente. Não dá para usar qualquer minério. De jeito nenhum. O processo DRI exige um minério de altíssima pureza, com mais de 67% de ferro e pouquíssimos contaminantes. O problema: esse tipo de minério é raro, menos de 5% da oferta global hoje. Então o que a gente vai ver é o mercado se partindo em dois. Uma bifurcação. Exatamente essa é a palavra que eles usam. Teremos um mercado premium, para minérios de alto teor, como o de Simandou, que é perfeito para isso. Esses vão ter preços cada vez mais altos. Com um prêmio significativo. E do outro lado, um mercado de commodity, para o minério padrão de 62%. Esse vai enfrentar descontos crescentes e uma base de clientes cada vez menor. Ok, então para resumir, o quadro é de uma descida gradual, mas turbulenta nos preços. Puxada por uma China, que compra menos e melhor, e pela entrada massiva de Simandou. Isso. Mas o caminho será cheio de solavancos. E por baixo de tudo, o risco de um futuro choque de oferta causado pelos preços baixos de agora. E o futuro de longo prazo vai ser definido pela qualidade. A corrida pelo aço verde está criando uma nova hierarquia no mercado. Exato. Onde o teor de ferro e a pureza serão os verdadeiros reis. E isso nos deixa com um último pensamento, que conecta tudo. Vamos lá. As análises focam na China como compradora, mas o projeto Simandou é 85% controlado por empresas chinesas. Essencialmente é um projeto chinês. O que nos leva à pergunta final. Exato. O que acontece quando o maior comprador do mercado se torna também um produtor com o poder de ditar o ritmo da maior nova fonte de oferta do mundo? A China deixa de ser só um cliente na mesa e passa a ser um jogador que controla a torneira da oferta. Eles podem gerenciar essa oferta não só por razões comerciais, mas por estratégia geopolítica de longo prazo. Isso redefine completamente as regras de um mercado que, por décadas, foi dominado por Brasil e Austrália. As opiniões e análises apresentadas nesta discussão são baseadas nas fontes de informação fornecidas e não representam aconselhamento de investimento. Os mercados são voláteis e as projeções podem não se concretizar.